Bem-vindo, amigos do canal Caminho Nobre e do grupo no Telegram da Filosofia Caminho Nobre. O tema de hoje é o fator mínimo e a importância dele para a gente descobrir aonde nós estamos agindo com imaturidade, com maldade, com falta de bom senso. E eu quero começar essa explicação contando um fato real que saiu na revista Piauí, e eu vou colocar aqui no vídeo um Twitter explicando essa situação. Mas basicamente foi o que aconteceu em Manaus. Em Manaus as pessoas estavam morrendo por falta de UTI, falta de oxigênio, e tinha lá dois hospitais, um do Exército, o outro da Aeronáutica, onde estava sobrando vaga, sobrando oxigênio, e as pessoas morrendo lá fora por falta de recursos. Então nessa revista eles contam especialmente um caso da procura desesperada por atendimento médico. A grande questão que nós temos que ter é como um grupo grande aceita e se conforma com a maldade. Porque ali, gente, é dinheiro público, é dinheiro meu, seu, e são bilhões que foram colocados nesses hospitais das Forças Armadas. O que eu quero dizer para vocês, é que isso aconteceu porque aquelas pessoas estavam numa rotina, estão acostumadas com um pensamento. Da mesma forma que hoje a gente se questiona, como é que as pessoas aceitaram a escravidão? Porque elas estavam inseridas naquele tipo de pensamento, naquele conjunto de crença, naqueles conjuntos de valores. E quando a gente tem crença, tem valores, a gente também está decidindo o que a gente enxerga e o que a gente não enxerga. E aí é que entra o fator mínimo. Eu quero que você preste atenção que esse conjunto de crenças, valores, experiências, traumas, condicionamentos vão formando como se fosse uma selva, como se fosse uma névoa, aonde a gente vai caminhando. E a gente perde o foco, a gente perde o que é o essencial. Se a gente for olhar nesse caso que eu estou contando aqui, o foco, o essencial é simples. Aquelas pessoas estavam morrendo com falta de oxigênio, naquele hospital tinha oxigênio. Se torna muito simples esse raciocínio. O que essas pessoas que estavam nesses hospitais deveriam fazer se elas conseguissem enxergar o fator mínimo? Mas, ao contrário, elas estavam enxergando normas, procedimentos, regras, valores, crenças, traumas, orgulhos. Elas estavam numa selva de fatores internos, externos e grupais que dificulta as pessoas enxergarem o básico, o essencial, o fator mínimo. É muito importante você entender que nós somos imaturos, nós temos nossas limitações. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com aquele conjunto de crenças que existem dentro da gente e no grupo, isso é muito importante, no grupo em qual a gente está inserido. O fator mínimo, como eu disse, é o essencial. Mas como a gente descobriu o essencial se o ser humano inventa desculpas, se o ser humano não enxerga determinadas coisas? Então existem vários procedimentos, várias formas de trabalhar isso daqui. Hoje eu vou falar de uma dessas formas que eu espero que seja muito útil para vocês. Tá? Eu estou com a minha cola aqui embaixo, por isso que eu estou olhando. Você tem que perguntar,
né? Nessa situação, qual que é o mínimo dela? Por isso que é fator mínimo, o mínimo dela. Você vai reduzir essa situação ao mínimo dela, tá? Então, nessa história que eu estou contando para vocês, ela é didática por causa disso. Você tem um mínimo. Qual que é o mínimo? Pessoas precisando de oxigênio aqui e aqui tem oxigênio. É só isso que a pessoa tem que prestar atenção inicialmente, tá? O fator mínimo é um processo inicial destinado a te levar para uma ação. Lembra disso. Para a gente o que importa é a ação, é a atitude, é a realização, é a concretização. Então vamos lá, tá? Você está olhando aquele mínimo, sem desculpa, sem inventar, sem colocar normas, procedimentos, colocar isso, colocar aquilo, é branco, preto, amarelo, é isso, é o mínimo ali, tá? Esse mínimo ele tem que estar direcionado para aquilo que a gente supõe ser o interesse básico do ser humano, da vida humana. Então, a gente pergunta nessa situação, tá? Você está envolvido numa situação qualquer ali. O que nessa situação é essencial para mim? Essa é a primeira pergunta, tá? Depois que você reduziu ali, para te ajudar a sair das desculpas dessa selva. O que é essencial para mim? O que é essencial para o meu espírito? O que é essencial para Deus? E o que é essencial para o outro? Essas 4 perguntas, elas servem justamente para a gente não ficar preso no nosso próprio egoísmo, na nossa própria unilateralidade, como Jung falava, que é aquilo que a gente olha, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente percebe. E o resto todo fica perdido. Então as perguntas o que é essencial para mim? O que é essencial para o meu espírito? O que é essencial para Deus? E o que é essencial para o outro? A gente busca aqui uma ampliação da consciência e também você determinar a partir desse equilíbrio entre eu, o meu espírito, Deus e o outro, qual é o fator mínimo, o essencial dessa situação que transcendem ao meu interesse imediato. É aquilo que vai permitir com que o meu espírito se desenvolva e colha os frutos dessa ação durante muitos anos, décadas e muito mais. A partir do momento que você chegou e você determinou o fator mínimo, que nessa situação me parece bastante simples, né? Quer dizer, você tem quem precisa de um atendimento médico e aqui você tem um recurso. Tá? Você vai determinar uma ação, uma atitude. Nesse caso, por exemplo, se eu fosse, sei lá, general, se eu fosse o cara que cuidasse lá dos hospitais do Exército, que inclusive virou ministro agora, né, um tal de, sei lá como é que ele chama, né? A primeira coisa que eu faria é o seguinte, então causa e abre tudo e vamos lá todo mundo ajudar e vamos todo mundo colaborar. E aqui eu não quero julgar ninguém, tá? Não estou aqui falando de política, nada disso. Eu estou querendo mostrar para vocês como o fator mínimo ele é importantíssimo para dar o passo seguinte, em cima do qual você vai estruturar uma ação, você vai planejar uma ação, você vai planejar o caminho que você vai construir na sua vida. Você vai planejar os desafios, tá certo? Porque às vezes você tem uma ordem X e você vai peitar essa ordem em nome do fator mínimo, em nome daquilo que é importante para
a vida humana, equilibrada, sensata, com bom senso, com justiça, com organização. E dessa forma é que nós vamos conseguir transformar o nosso país, o nosso grupo, a nossa família, a nossa vida e o nosso espírito. Você toma muito cuidado com pessoas que desvalorizam o fator grupal, dizer não, o importante é o interior, tá? Realmente, o importante é o interior. Mas tem que haver um equilíbrio entre a dinâmica interna e a dinâmica externa, porque senão Deus não tinha organizado a nossa vida em sociedade e interdependência. Nós somos frutos de um meio, nossos limites são dados em boa parte pelo meio que a gente vive, e é aqui que nós temos que encontrar a nossa capacidade de ampliar a consciência, e isso significa se tornar diferente do meio em que a gente vive. Porque se a gente está num meio imaturo, e se a gente se transforma em pessoas um pouco mais maduras, você está se tornando diferente. Você vai ter condutas, percepções, escolhas, atitudes diferentes. Mas lembra que é você que mudou, o outro não mudou. Então você não pode esperar aplauso simplesmente porque você fez uma escolha boa, tá? Algumas vezes você vai encontrar de frente com muitos desafios, principalmente porque você escolheu um caminho nobre, porque você escolheu algo bom, algo que vai honrar a Deus, honrar ao teu espírito. E no fundo é isso que interessa, é isso que permanece. Resumindo o nosso aprendizado de hoje, a nossa mente é imatura, ela é unidirecionada, ela tem sérias limitações que criam grandes dificuldades da gente perceber o que é o essencial em cada situação. Para descobrir esse essencial é que existe o fator mínimo. Aqui eu descrevi uma das formas de você buscar o fator mínimo, que é reduzindo o problema à sua parte essencial, à parte central. Uma vez estabelecido o fator mínimo, você vai se perguntar 4 vezes: o que é essencial para mim, para meu espírito, para Deus e para o outro? Nós buscamos dessa forma gerar um equilíbrio na sua avaliação, porque essa avaliação ela tem uma única finalidade, que é te levar para a ação, te ajudar a planejar o passo seguinte, porque você tem que assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Uma das coisas que você tem que entender é que o fator mínimo tem que ser buscado nos grandes situações da vida, assim como nas pequenas situações da vida. A partir do momento que você treinar, vai ser fácil você perceber o fator mínimo e transformá-lo em ação. Porque com o fator mínimo, você vai saber o que é essencial na tua vida, e assim deixar de lado um monte de bobagem, um monte de perda de tempo, um monte de problemas altamente secundários. Eu quero agradecer vocês terem vindo aqui até esse momento. Quero convidar vocês para ir lá e ler os textos sobre o fator mínimo do site Caminho Nobre, caminhonobre.com.br. Quero te convidar a ler o meu livro, A Espiritualidade no Dia a Dia, e dizer para vocês que vocês tenham aí um ótimo dia e que a paz esteja com todos vocês. Paz e bem. Até mais.